Muito bem, já estamos de volta, segundo bloco do Estilo de Vida, e agora vamos falar de saúde dos olhos. Você já ouviu falar em glaucoma? É uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. Estimativas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, indicam que atualmente existem pelo menos 1 milhão de brasileiros glaucomatosos, dos quais mais da metade, ou seja, 635 mil, também desconhecem possuir o problema. E dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que em cada 10 pessoas com glaucoma, uma fica cega sem sequer saber que possuía o problema. Perdão. Vamos discutir esse assunto agora no quadro ABC da Saúde. O glaucoma é uma alteração em que a pressão do líquido que preenche o globo ocular está normalmente aumentada, além do que o olho pode tolerar. E quem vai explicar mais sobre esse assunto para a gente é o Ricardo Carvalho, ele que é oftalmologista, já está aqui no Estilo de Vida. Muito bom dia, doutor, seja bem-vindo ao programa. Bom dia a todos os telespectadores da Amazonsat. Bom, eu fiz um breve resumo, uma breve explicação do que é o glaucoma, mas explica para a gente do que se trata essa doença. No glaucoma, a pressão que nós temos dentro do olho, que chama pressão intraocular, nas pessoas elas não são suportadas essa pressão e essa pressão começa a danificar o nervo óptico desses pacientes. E, ao lesar o nervo óptico, começa a haver uma diminuição do campo de visão. Então o campo de visão desses pacientes acaba sendo diminuído gradativamente da periferia para o centro. Ela vai ficando uma visão tubular. Isso, acaba indo para uma visão tubular. Então aquela visão que a gente faz geralmente um teste no consultório do oftalmologista para fazer o grau do óculos, essa visão não é atingida no início. Então, por isso, muitas das vezes, esse glaucoma não é diagnosticado no início. O paciente acaba trocando somente o grau do óculos e acaba não diagnosticando a doença. Por quais motivos uma pessoa pode desenvolver o glaucoma? O glaucoma é uma doença primária, quer dizer, não tem uma causa específica. A gente tem uma característica hereditária muito forte. De 10 a 20% dos familiares que têm glaucoma acabam transmitindo esse traço genético a essa árvore genealógica. Então, geralmente, pode ser um avô que ficou cego por glaucoma, o pai e a mãe podem não ter, mas o neto pode vir a ter a doença. E tem famílias que esse traço é mais forte. A gente tem várias familiares que têm a doença e acabam desenvolvendo essa doença. E a idade que é mais propícia para essa doença ser desenvolvida, já que a hereditariedade é um fator primordial, tem uma idade que ela venha a aparecer normalmente ou não? O glaucoma mais comum, nós temos até o glaucoma congênito, que já aparece presente ao nascimento. Mas o glaucoma comum é aquele glaucoma que aparece após os 40 anos e que é mais frequente com a avançada idade. Então o risco de uma pessoa ter glaucoma a partir de 50 anos é maior que 40, de 60 maior que 50. Então quanto maior a idade, maior o risco de ter glaucoma, porque o local de saída do líquido dentro do olho, porque esse líquido é produzido continuadamente, chama humor aquoso. Normalmente esse líquido é produzido continuadamente desde que nós nascemos até a morte. Só que existe um local de drenagem, e esse local de drenagem vai diminuindo com a idade. Então nós temos os pacientes que, ao ter esse local diminuído com a idade, essa pressão começa a aumentar. Essa pressão aumentando dentro do olho, ela danifica o nervo óptico e diminui o campo visual desses pacientes. Mas isso não quer dizer que vai causar dor? Não causa? Na maioria dos pacientes não tem dor. Então eu tenho aí 90% dos pacientes que não sentem dor, não tem olho vermelho, não tem dor ocular e tem a doença. Isso é um problema no diagnóstico, porque os pacientes não são levados ao consultório por causa da dor, né? Então é uma doença silenciosa que vai tirando a sua visão periférica até chegar na perda da visão central sem provocar sintomas importantes. A gente falou que um dos sintomas é que a visão vai ficando tubular. Tem outros sintomas que podem ser citados, é uma doença silenciosa. Então eu suponho que quando os primeiros sintomas começam a aparecer, já está no estágio bem avançado, não é? Isso. O olho vermelho é um sinoma importante, às vezes as pessoas têm olho vermelho. As pessoas observarem halos luminosos em volta das luzes, isso é um sinal importante também, quer dizer que a pressão está muito alta. Então as pessoas devem realmente procurar um oftalmologista. E o ruim é que às vezes as pessoas fazem a doença geralmente bilateral, mas ela é assimétrica. Então ela geralmente aparece num olho primeiro que o outro. E nós temos 2 olhos. E algumas pessoas são muito despreocupadas até com a saúde do próprio corpo. E só procuram o consultório do oftalmologista às vezes quando já perderam a visão total de um olho. O glaucoma ele tem como ser confundido com uma outra doença, porque a gente já falou aqui, já é a terceira vez que eu estou citando, ela vai ficando tubular, ela não fica embaçada a visão, ela fica tubular, não é isso? A pessoa não percebe essa baixa de visão. Então existe um exame chamado campimetria computadorizada, em que a gente mede o campo visual desses pacientes.
E esse exame consegue, além de outros exames hoje mais modernos, como a estereofoto digital de alta resolução, nós temos a tomografia ocular, que é um exame específico para a visão, que a gente consegue medir quantas células o paciente tem em volta do nervo óptico. Então são exames específicos que a gente consegue diagnosticar a doença muito precocemente, às vezes até antes desse aumento da pressão intraocular. E ocorre nos dois olhos ou só em um? Geralmente a doença é bilateral, mas a doença geralmente é assimétrica, quer dizer, ela é mais avançada num olho que no outro, né? Mas geralmente ela é sempre bilateral. Como é que funciona o tratamento? Você já citou um pouco do diagnóstico, como é que ele funciona, e o tratamento, como é? Olha, o tratamento inicial, mais comum a todos, é em forma de colírio. Hoje existem drogas que há 20 anos atrás não existiam. Há 20 anos atrás nós tínhamos uma droga para tratar glaucoma. Hoje nós temos 7, 8 medicamentos muito eficazes que com uma gota só por dia a gente consegue controlar a pressão. Então são colírios, se o paciente não fica baixa pressão com colírio, a gente tem a opção de fazer 2 colírios, até 3 colírios o paciente suporta. A gente tem laser terapia, o laser funciona em alguns tipos de glaucoma e a gente acaba diminuindo a pressão dos pacientes com laser, e se não funciona colírio, não funciona laser, nós temos cirurgia. O objetivo, tanto do tratamento do glaucoma, é diminuir a pressão intraocular para que o paciente não perca mais visão, não perca campo visual. O tratamento no glaucoma difere de outras doenças, não é para recuperar o que foi perdido, e sim para estacionar a doença naquela posição e aquele paciente não acabe evoluindo para uma fase final da cegueira. Então, se já estiver no estágio bem avançado, já tiver com uma visão já bem comprometida, não vai recuperar, vai apenas parar, o que já vai continuar com aquela visão que está no momento, no caso. O que já é muito, porque você imagina um paciente que está perdendo a visão e você informa para ele que a partir daquele momento a gente vai conseguir estacionar a doença, ele não vai perder mais a visão. E tem Antigamente nós tínhamos pacientes que acabam evoluindo para cegueira apesar do tratamento. Hoje a gente realmente consegue estacionar essa doença, logicamente que tudo depende de quando o paciente procura o oftalmologista. Tem paciente que procura um mês depois com uma pressão acima de 50, aí pode ser muito tarde, né? Então a orientação para as pessoas que estamos assistindo é que quem tem familiar com glaucoma, tem uma certa idade, que já tem uma história de glaucoma na família, esse deve preocupar mais, porque a perda da visão é irreversível. A gente consegue realmente controlar a doença, mas se for realmente no início da doença. E tem uma estimativa de tempo, de quanto tempo demora para essa pessoa perder a visão, ou não tem como falar? Olha, o glaucoma é uma doença crônica, como é o tratamento da diabetes, como é o tratamento da hipertensão arterial. Então, ao diagnosticar a doença, o paciente tem que levar esse tratamento para o resto da vida e controlar com retornos periódicos ao oftalmologista o campo visual, o nervo óptico, a tomografia, a camada de fibra nervosa. Isso é importante porque a gente vai saber se aquela pressão está sendo satisfatória para aquele indivíduo. Existe a possibilidade de falar de prevenção ou não dá? Dá, com certeza dá. Eu acho que a partir de 35, 40 anos, mesmo a pessoa não tendo familiar com glaucoma, você deve ir ao consultório do oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Não é para trocar aquele grau do óculos de pé. Você aproveita, logicamente, para trocar aquele grau de óculos, mas você pergunta ao seu oftalmologista: como está meu nervo óptico? Como está minha pressão intraocular? Eu tenho algum risco de glaucoma? Isso é fundamental, porque as pessoas tentam, depois de 40 anos, só direcionar para o exame do óculos, que é aquele exame, a pessoa tem dificuldade de óculos de perto e acaba se preocupando muito com a visão de perto. A gente tem que lembrar que a partir de 40 anos também o olho começa a sofrer alterações de pressão intraocular. Em alguns pacientes essa pressão começa a danificar o nervo óptico. Por isso que é fundamental essa prevenção, a ida ao consultório uma vez por ano a partir de 35, 40 anos. Temos uma pergunta aqui de um telespectador que não quis se identificar e ele está perguntando se tem algum fator que possa fazer com que surja o glaucoma. Não, o glaucoma não é causado por bactéria, por fungo, nada disso. O glaucoma é uma doença primária, quer dizer, uma doença intrínseca de cada indivíduo, em que vai ocorrendo uma diminuição da saída do líquido do olho e essa pressão vai aumentando. Mas não existe uma causa específica para o glaucoma. Bom, não tem cura, a pessoa vai conviver com essa doença, não é? Então, quanto mais cedo ela for diagnosticada, melhor, porque aí a visão pode não ficar tão comprometida, não é? Para você ter uma ideia, só no Amazonas nós temos entre 20 a 30 mil pessoas glaucomatosas. E o que assusta a gente é que um pouquinho mais da metade dessas pessoas não sabem que tem a doença, por ela ser silenciosa. Então, essa orientação, eu volto a repetir, é muito importante. A ida ao consultório do oftalmologista não é somente para a verificação do grau do óculos.
É importante medir a pressão, observar o nervo óptico, que é o menor sinal de suspeita, tanto na pressão quanto no nervo óptico. O oftalmologista vai pedir exames mais aprofundados para esse paciente, para identificar se ele tem ou não tem a doença. De 20 a 30 mil glaucomatosos no Amazonas e 1 milhão de brasileiros são acometidos pela doença. Então é um número bastante significativo. Então fica essa dica, fica essa recomendação para você. Visite o seu oftalmologista para verificar a pressão ocular, não somente, como o doutor falou, para estar aí vendo o grau do óculos e essas coisas mais comuns, né, que são mais procuradas nos consultórios. Então, doutor, eu agradeço a participação aqui no programa, viu? Foi rápida a entrevista, mas foi muito esclarecedora, deu para aprender bastante a respeito dessa doença que é silenciosa, por isso que é importante citá-la. Então, agradeço muito, tenha um ótimo dia, fique à vontade para suas considerações finais e até a próxima. Eu agradeço a oportunidade de divulgar uma doença tão importante para a população. Nós tivemos agora no dia 26 de maio um dia que foi o dia de prevenção à cegueira por glaucoma. E como uma doença que realmente deve ser explicada às pessoas, por ela ser silenciosa, é uma doença importante para não deixar as pessoas realmente com uma deficiência visual. E as pessoas cada vez vivendo mais hoje, Carla, a gente tem que ter essa preocupação maior de dar uma qualidade de vida, de ter visão para essas pessoas até o final de suas vidas. Tá certo, então agradeço a participação mais uma vez e até a próxima. Obrigado. E Estilo de Vida vai para o intervalo agora, já você vai saber sobre a leucemia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os novos casos de leucemia em 2012 vão chegar perto dos 9 mil. O que fazer para reconhecer a doença, como funciona o diagnóstico e o tratamento e como está sendo realizado esse tratamento aqui no estado do Amazonas, nós vamos falar no próximo bloco. Até já!